Então, deixe-me rapidamente apresentar para vocês aqui um material que o pastor Everton Toca Chique está disponibilizando para nós de língua portuguesa. O pastor Everton realmente está fazendo um trabalho belíssimo de colocar em nossas mãos, em primeira mão, material de fonte primária. Então, ele está traduzindo e adaptando o material da época da Reforma e traduzindo para o português e disponibilizando para nós. Isso é uma grande bênção, porque durante muito tempo nós brasileiros estávamos acostumados a consumir produtos de segunda mão, no sentido de que era sempre material de autores atuais que estavam trabalhando em cima das fontes originais. Mas, em vez de nós termos acesso às fontes originais, nós tínhamos acesso aos trabalhos, às opiniões, os desenvolvimentos de pessoas a partir das fontes originais. O que não é problema e não é ruim. Nós precisamos, com certeza, de material contextualizado, realmente tocando nos pontos dos nossos dias. Mas nós devemos ter esses benefícios sem abrirmos mão de termos acesso às fontes primárias, né, da Reforma Protestante. E antes de apresentar o livro, eu queria até comunicar, não sei quantos de vocês que estão acompanhando o programa sabem, mas nesse momento o pastor Everton Toca Chique, ele está internado com Covid-19 e os médicos acharam por bem colocá-lo na UTI, porque o pulmão dele não estava reagindo muito bem. Então, não é uma situação tão crítica assim, pelo fato de estar na UTI, mas é uma situação que inspirou cuidados. Hoje, um pouco mais cedo, eu tive contato com a esposa dele, irmã Vanessa, e então ela deu detalhes sobre a situação, que conseguiu, inclusive, fazer a autorização para fazer uma transmissão de vídeo dele com a família. Então, nós pedimos a oração daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Nós já fizemos isso aqui em casa no jantar, e com a família reunida nós lembramos do nosso querido irmão, que já esteve aqui em nossa casa em um momento muito especial, tendo refeição conosco, e nesse momento está precisando da oração dos santos. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que os irmãos possam se unir em oração. A esposa, a irmã Vanessa, mostrou muita confiança no Senhor, sabendo que o Senhor tem seus planos. Esperamos que esteja nos planos do Senhor a plena recuperação do nosso irmão, para que a família possa desfrutar mais dele, a igreja possa se beneficiar com o seu trabalho e a igreja no Brasil, especialmente, também se beneficie por meio da literatura que o pastor Everton está disponibilizando em nossas mãos. Então, eu quero começar aqui com o primeiro livrinho que foi publicado do pastor Everton, Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada, que é uma coletânea de três catecismos para crianças e pré-adolescentes. Então, ele trouxe catecismos da época da Reforma, catecismo lá da Escócia, que serviram às igrejas no passado. E um deles, o catecismo infantil, um catecismo bem pequeno, já foi usado no Brasil. A editora Os Puritanos já publicou ele, mas não voltou a editá-lo. Algumas pessoas têm a edição dos Puritanos antigo, então isso foi colocado, foi reeditado e incluído nesse livrinho, com a vantagem de que a tradução está melhor. A tradução anterior não favorecia tanto a memorização das crianças, e essa versão colocada nesse livrinho aqui realmente está ajudando bastante. Então, esse foi o primeiro livrinho publicado pela editora Dort, do nosso querido irmão Jorge, a quem eu aproveito para mandar um abraço todo especial ao irmão Jorge. Em seguida, ele publicou Diretório de Culto Familiar. Então, chegou para nós essa semana aqui, foi publicado no início do mês, e chegou, a minha versão chegou aqui essa semana, inclusive veio de presente. Então, nesse livrinho aqui, ele reuniu alguns documentos produzidos pela Assembleia de Westminster para auxiliar as famílias
na transmissão do conhecimento para seus filhos, especialmente na posição do pai como líder espiritual da casa e o seu compromisso de conduzir a sua casa com a palavra de Deus, ensinando esposa e filhos as verdades da palavra de Deus. Então, aqui tem o breve catecismo, aqui tem a breve confissão e tem o diretório para o culto familiar, esses documentos que servem para a instrução dos filhos no lar. De fato, são materiais que estão auxiliando tremendamente os pais que desejam instruir os filhos da aliança com os fundamentos da tradição reformada. Outros 2 documentos já foram publicados. A Livraria Reformada 5 Pontos informou que deve receber esse material até o final da semana que vem. Eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, mas um é Documentos da Tradição das Igrejas Reformadas, que reúnem documentos da Assembleia de Westminster e também de Dort acerca dos ofícios e do governo eclesiástico. Então, se você quer entender mais sobre a eclesiologia reformada, a partir das fontes primárias, então o pastor Everton está traduzindo material relacionado com ofícios e governo de igreja, tanto na Assembleia de Westminster quanto no Sínodo de Dort. Então, são documentos inéditos em português, você vai ter em primeira mão, tá certo? Então, você já pode fazer a compra antecipada no site da Livraria Reformada 5 Pontos e garantir o seu exemplar. O outro livro é uma tradução de Johannes Voebius, que é Compêndio de Teologia Cristã. Então, é uma dogmática que serviu no século XVI e XVII, especialmente no início do século XVI, no seu lançamento, serviu, inclusive, a seminários e faculdades de teologia em toda a Europa. Então, foi um livro de referência durante os 2 primeiros séculos da Reforma, que expunha, então, as doutrinas cristãs como um desenvolvimento da teologia experimental dos puritanos, mas também valorizando aquilo que havia de melhor dentro do escolasticismo. Então, é material realmente para quem aprecia a história, e é uma coisa, então, que nós estamos precisando recuperar, porque a nossa sociedade atual e as igrejas, em boa medida, foram influenciadas por esse desprezo à história, e que muitas vezes não olha para trás para saber de onde nós viemos, né? Então, nós queremos encorajar vocês a adquirir esse material que o pastor Everton Toca Chique está disponibilizando em português. Lançou o primeiro Discipulando os Nossos Filhos na Fé Reformada, depois Diretório de Culto Familiar, e agora mais recentemente, que estará disponível na Livraria Reformada 5 Pontos, já na próxima semana, Compêndio de Teologia Cristã e Documentos da Tradição